Capítulo 2. O desenvolvimento do seu filho. Influências que moldam. Meu filho, aos 11 anos, criava porcos e estava frustrado. Os porcos viraram os recipientes de água com seus focinhos, tornando impossível manter a água fresca para eles. Decidimos fazer uma bacia de concreto suficientemente pesada para impedir os porcos de virarem a água. Construímos uma forma de madeira e começamos a derramar o concreto na forma. Enquanto trabalhávamos, comecei a contar aos meninos como suas jovens vidas eram semelhantes a esse nosso projeto. A estrutura de nossos lares era como uma forma. Suas vidas eram como o concreto derramado. Um dia, quando a forma fosse removida, eles seriam fortes e úteis. A disciplina sofrida na infância fortaleceria suas vidas adultas. Eu falava com eloquência e eles ouviam com cortesia e respeito. Quando parei meu discurso, a fim de respirar, eles começaram a correr para brincar. Claramente, pouco impressionados com a semelhança entre suas jovens vidas e a bacia para os porcos. Os garotos não estavam preparados para pensar tão racionalmente. Eu não podia culpá-los. Não é fácil pensar sobre as influências que moldam as vidas dos nossos filhos. No entanto, eles estavam sendo formados e moldados pelas circunstâncias da vida. Todas as questões da vida familiar têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se torna. Influências formativas. Nesse capítulo, apresentarei um quadro para ajudá-lo a entender as influências formativas da infância. Embora o termo influências formativas seja novo, o significado é tão antigo quanto a humanidade. Influências formativas são aqueles eventos e circunstâncias nos anos de desenvolvimento da criança que se comprovam catalisadores para tornar-se na pessoa que ela é. Porém, a formação não é automática. As maneiras como a criança reage a estes eventos circunstanciais determinam o efeito que eles têm sobre ela. Existe uma clara recomendação bíblica para se reconhecer as implicações da experiência da primeira infância. As primeiras passagens que lidam com o tema da família, Deuteronômio 6, Efésios 6 e Colossenses 3, pressupõem as implicações na vida inteira que advêm da experiência na primeira infância. As Escrituras demandam sua atenção às influências formativas. A pessoa que seu filho se torna é um produto de duas coisas. A primeira é sua experiência de vida. A segunda é como ele interage com essa experiência. O primeiro quadro lida com as influências formativas da vida. No próximo capítulo, apresentarei um quadro tratando das respostas das crianças àquelas influências formativas. Ela não apenas recebe a ação das circunstâncias da vida, ela reage. Responde de acordo com a orientação em direção a Deus que existe em seu coração. Entender esses quadros o ajudará a reconhecer onde seus filhos necessitam de estrutura e de pastoreio. As setas no diagrama abaixo representam essas influências formativas. Estas influências, tanto dentro como para fora do controle dos pais, chegam até a criança e afetam poderosamente sua vida. Estrutura da vida familiar. Uma dessas setas representa a estrutura da vida familiar. É um tradicional núcleo familiar? A quantas gerações de pais a criança está exposta? É uma família de 2 ou 3 gerações. Ambos, pai e mãe, estão vivos e exercem sua função como pais, dentro do lar? Como são estruturados os papéis dos pais? Existem outras crianças ou a vida familiar é organizada em torno de uma criança somente? Qual a ordem de nascimento das crianças?
Qual o relacionamento entre as crianças? Qual a proximidade ou distância entre elas em termos de idade, habilidade, interesse ou personalidade? Como a personalidade da criança se mescla com a dos outros membros da família? Shelley e seu marido vieram à procura de aconselhamento. Eram recém-casados e enfrentavam ajustamentos difíceis. Um dos mais difíceis problemas para Shelley era que seu marido não organizava sua vida em torno dela. Ela era filha única. Embora seus pais não a tivessem mimado, nem esbanjado bens materiais para com ela, fizeram de seus desejos e necessidades uma prioridade. Agora, ela não se sentia amada, visto que seu marido não estruturava sua vida ao redor de seus desejos. A vida familiar de Shelley, quando criança, havia moldado profundamente suas necessidades e expectativas a respeito de seu marido. Valores familiares. Outra seta denota valores familiares, o que é importante para os pais, o que motiva um debate e o que passa sem ser notado. Pessoas são mais importantes do que coisas? Os pais ficam mais preocupados por causa de um furo na calça do uniforme escolar ou por causa de uma briga entre os colegas? Que filosofias e ideias as crianças ouviu? Os filhos devem ser vistos e não ouvidos no lar? Quais são as regras faladas e não faladas da vida familiar? Onde Deus se encaixa na vida familiar? A vida é organizada em torno de se conhecer e amar a Deus, ou a família está em uma órbita diferente? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, 8. A pergunta que você precisa fazer é esta: os valores de seu lar são baseados na tradição humana e nos princípios básicos desse mundo ou em Cristo? Perguntei recentemente a um garotinho de 10 anos sobre o que poderia causar-lhes mais problema: quebrar um vaso caro ou desobedecer a uma ordem específica de seus pais. Sem hesitação, ele disse que seria muito pior se quebrasse um vaso. Esse garoto aprendeu os valores do lar. Ele percebeu um valor não pronunciado, o qual diz vasos caros causam muito mais preocupação para seus pais do que garotos desobedientes. Tais valores baseiam-se em filosofias superficiais e enganosas. Existem outros aspectos dos valores familiares. Quais são os limites dentro da família? Onde os segredos são guardados e onde são revelados? Os relacionamentos com os vizinhos são instintivamente abertos ou restritos? Qual a altura das muralhas em torno da família? Onde estás, as muralhas? Podem ser penetradas? Algumas famílias nunca revelariam seus problemas aos seus parentes, mas livremente os compartilham com o vizinho. Outros chamariam o irmão para ajudar, mas nunca um vizinho que está próximo. Ver Provérbios 27, 10. Algumas crianças crescem sem saber qual o salário do papai, enquanto outras sabem o saldo bancário dele diariamente. Alguns pais não revelam segredo aos seus filhos. Alguns filhos compartilham segredos, mas não com seus pais. Às vezes, mãe e filhos não revelam segredos ao pai. Às vezes, pai e filhos não revelam segredos à mãe. Toda família estabelece limites familiares. Podem não ser falados nem refletidos, mas existem. Papéis familiares. Dentro da estrutura familiar, há papéis que cada membro da família desempenha. Alguns pais estão envolvidos em cada aspecto da vida familiar. Outros pais estão ocupados e distantes das atividades da família. Coisas sutis, tais como quem paga a conta ou quem agenda os compromissos da família.
dizem muito sobre os papéis familiares. Os filhos têm papéis dentro da família também. Conheço um lar em que os filhos são obrigados a colocar as meias e os sapatos no pai, porque ele é obeso e acha desconfortável ter de calçá-los. Como esse pai é cruel e áspero no modo como requer esse serviço. Os filhos estão sendo moldados fortemente sobre o seu lar na vida familiar. Resolução de conflito familiar. Qualquer pessoa que faz aconselhamento conjugal pode testemunhar do poder da influência familiar no modo como os problemas são resolvidos. A família sabe conversar sobre problemas? Eles resolvem os problemas ou simplesmente se afastam? Os problemas são resolvidos através de princípios bíblicos ou por autoritarismo? Os membros da família usam sinais não verbais como, por exemplo, um buquê de rosas para resolver conflitos? Provérbios 12, versículos 15 e 16 diz: O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A criança aprende a ser um tolo ou um sábio através da influência formativa do lar. Sammy ficava com raiva e corria para fora da sala do jardim de infância quando não gostava do que estava acontecendo. O professor chamou seus pais para uma reunião. O pai de Sammy ficou frustrado com a reunião e saiu rapidamente da sala. O professor ganhou uma melhor compreensão do motivo pelo qual Sammy se comportava daquele modo. Como a família reage ao fracasso? Outro ponto que se relaciona ao desenvolvimento da criança é como os pais lidam com os fracassos de seus filhos. A infância é cheia de desajeitadas tentações e esforços fracassados. As crianças são imaturas e aprendem a dominar as habilidades de um mundo sofisticado e inevitavelmente cometem erros. A questão importante para os nossos objetivos é como são tratados esses fracassos. Essas crianças são levadas a se sentirem tolas? Zomba-se delas por causa de seus fracassos? A família diverte-se às custas de seus membros? Alguns pais demonstram uma habilidade maravilhosa ao verem tentativas fracassadas como esforços louváveis. Estes sempre encorajam e são adeptos de neutralização dos efeitos do fiasco. Tem a criança aprendido o elogio confiável ou a crítica negativa, ou ainda a mistura dessas duas coisas? Isso será uma poderosa influência formativa em sua vida. História familiar. A outra questão. Cada família tem sua própria história. Alguns membros da família estão nascendo, enquanto outros estão morrendo. Há casamentos e divórcios. As famílias experimentam instabilidade ou instabilidade social. Há dinheiro suficiente ou não há. Alguns gozam de boa saúde, enquanto outros precisam estruturar suas vidas em torno de enfermidades. Algumas famílias têm raízes profundas na vizinhança, enquanto outras são continuamente desarraigadas. Recentemente, gastei algum tempo em ajudar uma mulher a repassar os eventos de sua infância. Parte da nossa conversa foi assim: quantas vezes você mudou de residência na infância? Muitas vezes. 5 ou 10? Oh, não, mais do que isso. Não mais do que 20? Então ela parou por alguns minutos pensando e calculando. Muito mais do que 20. Mais tarde, contou-me que ela e sua irmã contaram 46 mudanças antes dos 18 anos. Para ser exato, a história da família afetou profundamente os valores e perspectivas daquela mulher. Essa breve lista é apenas sugestiva das circunstâncias que têm impacto sobre as nossas vidas. Os efeitos dessas coisas sobre nós são inegáveis. Erros na compreensão,
das influências formativas. Há dois erros que ocorrem em relação às influências formativas da vida. A primeira deles é ver tais influências de modo determinista. É o erro de presumir-se que a criança é vítima, indefesa das circunstâncias em que cresceu. O segundo erro é a negação, ou seja, dizer que a criança não é afetada por sua experiência de infância. Passagens como Provérbios 29, 21 ilustram a importância da experiência da infância. Lemos que o servo mimado, desde jovem, é afetado de tal modo que mais tarde traz desprazer. Tanto a negação quanto o determinismo são incorretos. É necessário entender biblicamente essas influências formativas. Esta compreensão os ajudará em suas tarefas como pais. Comete-se um grave erro ao se concluir que a criação dos filhos nada mais é do que prover as melhores influências formativas para eles. Muitos pais cristãos adotam o determinismo cristão. Eles incluem: se pudermos protegê-lo e abrigá-lo suficientemente bem, se pudermos ser sempre positivos com ele, se o enviarmos às escolas cristãs, se educarmos em casa, se pudermos prover a melhor experiência da infância possível, então nosso filho será uma ótima pessoa. Esses pais têm a certeza de que um ambiente adequado produzirá uma criança adequada. Agem quase como se a criança fosse inerente. Esse tipo de postura é simplesmente determinismo como roupagem cristã. Tenho um amigo que é oleiro. Ele me disse que só pode criar o tipo de vaso que o barro com o qual trabalha lhe permite criar. O barro não é meramente passivo em suas mãos. O barro reage ao seu toque. Um tipo de barro é elástico e flexível. Outro é quebradiço e duro de se trabalhar. Sua observação fornece uma boa analogia. Você precisa preocupar-se em prover as influências formativas mais estáveis, mas nunca deve supor que está apenas moldando o barro passivo. O barro responde à moldagem. Ele aceita ou rejeita ser moldado. Os filhos nunca são receptores passivos de moldagem. Antes, são reagentes ativos. A reação de seu filho ou de sua filha demonstra se a vida dele ou dela está direcionada a Deus. Se seu filho conhece e ama Deus, se considera que o conhecimento de Deus pode capacitá-lo a ter paz em qualquer circunstância, então responderá construtivamente aos seus esforços de moldagem. Se seu filho não conhece e não ama a Deus, mas tenta satisfazer sua sede em cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Ele pode rebelar-se contra seus melhores esforços. Você precisa fazer tudo o que Deus lhe chamou a fazer, mas o resultado é mais complexo do que somente saber se fez as coisas certas e do modo certo. Seus filhos são responsáveis pelo modo como reagem à sua criação. O determinismo faz os pais concluírem que as boas influências formativas automaticamente produzirão bons filhos. Este conceito frequentemente produz fruto amargo, mais tarde na vida. Os pais têm um adolescente ou jovem indomável e problemático, conclui que a causa foi as influências formativas que lhe proporcionaram. Acham que se tivessem um lar um pouco mais estruturado, tudo teria saído bem. Esquecem-se de que as crianças nunca é determinada exclusivamente pelas influências formativas da vida. Lembre-se, Provérbios 4:23 instrui que o coração é a fonte de onde emana a vida. O coração de seu filho determina como ele reage à sua maneira de criá-lo. O senhor e a senhora Everett tinham um rebelde filho de 15 anos.
Eles admitiam ter cometido muitos erros na reação e na criação do filho. Seus erros, porém, cegou-as ao ponto de não verem as necessidades dele. Quando viam seu filho, viam seus fracassos. Como resultado, nunca o notaram como um garoto que escolhia pecar. Falharam em detectar a culpa nas escolhas pecaminosas dele. Falharam em ver que ele escolhia não crer e não obedecer a Deus. Eles não tinham sido pais perfeitos. Isso era verdade. Seu filho, porém, não tinha sido um bom filho. Essa parte também era verdade. A falha nesse tipo de visão não considera o fato de que os seres humanos são criaturas dirigidas pela orientação de seus corações. A criança não é inerente na infância. Seus filhos interagem com a vida. Isso nos leva ao nosso próximo capítulo e ao nosso próximo quadro. Aplicação prática. 1. Quais têm sido algumas das influências formativas mais marcantes na vida de seus filhos? 2. Qual é a estrutura da sua família? Como isso afeta seu filho ou sua filha? 3. O que seus filhos identificariam como valores da família? Quais são as coisas que mais importam para você? 4. Onde estão os segredos em seu lar? Você compartilha demais e assim sobrecarrega seus filhos com problemas grandes demais para eles? Você compartilha muito pouco e, desse modo, isola-os da vida e da dependência de Deus? 5. Quem é o chefe em seu lar? Existe uma autoridade centralizada ou sua família toma decisões em reunião? 6. Quais são os padrões para a resolução de conflitos? Como esses padrões têm afetado cada um de seus filhos? É necessária alguma mudança? Que mudança? 7. O que constitui sucesso ou fracasso em seu lar? 8. Que eventos têm sido fundamentais na história de sua família? Como esses eventos os têm afetado? Como têm afetado seus filhos? 9. Você tende a ser determinista no modo como vê a criação dos filhos? Consegue ver seus filhos como reagentes ativos sobre as influências formativas de suas vidas? Como você os vê reagindo?